Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula. O tema de hoje é quem governa o mundo e vamos estudar um pouco sobre esferas de governo, entendendo as áreas de jurisdição de governo cristão. Ok? Então vamos lá? Então primeiro vamos observar aqui quem governa o mundo. Em Salmo 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Essa é uma passagem que traz muito a nossa responsabilidade como nosso dever de cuidar da terra, de governar a terra. E para começar a aula, vamos trazer primeiro alguns conceitos de cosmovisões diferentes. Então temos aqui três cosmovisões. A primeira, secularista, onde o homem governa o mundo e é responsável por tudo o que acontece. Não existe mundo espiritual. Essa é bem uma questão que vem surgindo, surgiu com o iluminismo, a questão da razão. Não que não devemos usar a razão. Muitos dos filósofos que defenderam o uso da razão eram cristãos. E devemos sim analisar o mundo com a nossa razão, mas sem necessariamente tirar a existência de Deus. É o que o secularismo faz. Ele usa a razão tirando a existência de Deus e colocando um mundo só de homens. E coloca um mundo onde o homem governa tudo. Então, para resumir, o secularismo, o mundo é governado pelos indivíduos, não existe mundo espiritual. Já no animismo, é o outro extremo. No animismo, tudo acontece de acordo com o mundo espiritual. O homem apenas é um espectador do que acontece no mundo. O animismo, nós podemos observar nas suas origens, tanto em raízes de religiões indígenas, como religiões africanas, algumas religiões asiáticas, como o hinduísmo, que diz o seguinte: se alguma coisa aconteceu de bom ou de ruim, essa foi a vontade do mundo espiritual. Ou seja, ou foi Deus que fez, ou foi o diabo que fez. Alguns vão dizer o espírito bom e o espírito mau, mas o homem é refém. Então, no animismo, se um homem ele chega ao ponto de pegar uma arma e matar outra pessoa, ele não é totalmente responsável. Isso aí foi espíritos ou demônios que entrou nele, que usou a vida dele para matar outra pessoa. Então sempre tira o homem do protagonismo de qualquer coisa, seja boa ou ruim. Então, se ele ajudou outra pessoa, porque Deus usou ele para abençoar pessoas. E se ele fez alguma coisa de ruim, foi porque o diabo usou ele para fazer alguma coisa de ruim. Então ele nunca tem iniciativa. Essa é uma visão muito animista. Já no que nós falamos, na cosmovisão do teísmo bíblico, é o seguinte: entendemos, como diz o Salmo 115, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens para governar. Então, partindo desse pressuposto, vamos estudar conforme o teísmo bíblico, que é o que nós estamos defendendo aqui. Ok? Vamos passar para o próximo slide. Nós vemos aqui um organograma de como seria dividida essa esfera de governo. Deus, ele dá autoridade aos homens, aos indivíduos, lá em Gênesis, quando manda governar sobre toda a terra. Na medida que os homens vão crescendo, vão se desenvolvendo, eles vão primeiro gerar a família, eles formam a religião. Não existe nunca, não temos notícia de uma tribo, de uma civilização de ateísta. Toda a civilização ela é religiosa, então nós temos indivíduos formando famílias, religiões, associação entre eles para seu próprio benefício e também tipos de governo. Então, partindo desse pressuposto, vamos analisar cada item desse um por um, na perspectiva de governo, lógico. Então, vamos passar aqui para o próximo. Então, primeiro, vamos falar aqui a questão do governo de Deus, porque, como nós já falamos, temos a visão secularista, onde ateísta, secularista, onde ignora a existência de Deus. Temos também a versão deísta, que acredita que Deus criou o mundo, mas se ausentou. Hoje o mundo é governado pelos homens. Não é bem assim. Então, quando nós lemos aqui alguns versículos, nós escolhemos dois versículos aqui, melhor, duas passagens. Primeiro, em Atos 17, 30 e 31, diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou,
e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, aqui fala da governança de Deus, que o mundo não está ao léu, não está sem os olhos do Senhor. O Senhor está o tempo todo dando a oportunidade para os homens se arrependerem e será julgado conforme a pessoa de Jesus Cristo. Em Apocalipse 2, versículo 2 a 5, diz o seguinte: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achaste mentiroso, sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, tirarei o teu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, aqui dá uma noção muito evidente sobre a governança de Deus, que Deus não é um Deus que se ausentou do mundo e vai voltar um dia, né? Ele é um Deus presente, porque Ele contempla nossas obras, seja as boas ou seja as más, e tudo que nós estamos fazendo aqui. Deus está presente, está dando a oportunidade de nos arrependermos, de nos corrigirmos, porque a justiça dele virá. Ele trará o seu juízo, e todos nós prestaremos conta diante de Deus, tudo aquilo que nós fizemos aqui nesse mundo. Então, essa é a visão de que o governo de Deus prevalece da criação até a eternidade, nunca se ausentou. Deus é um Deus presente, que está vendo tudo que está acontecendo na Terra. Vamos para o próximo agora. A questão dos indivíduos. Então, na questão dos indivíduos, nós vemos lá em Gênesis, né, até aí embaixo, vocês podem acompanhar, né, 1:28, diz o seguinte: então Deus abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem e encham e governem a terra. Então aqui está dando uma ordem, Deus está dando uma ordem aos homens, aos indivíduos, que governem sobre a terra. Né? Tem mais alguns versículos aqui, mas vamos partir ali para os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos nós estamos vendo que os indivíduos, além de terem recebido uma ordem, um mandato para governar, têm uma responsabilidade de governar sobre a terra. Quando Deus fala com os indivíduos, quando está formando um espaço para viver em sociedade, Deus dá os 10 mandamentos e observa o seguinte: dos 10 mandamentos, Deus está falando 8 coisas que não se podem fazer, o indivíduo não pode fazer, e 2 coisas que ele deve fazer. A ordenança do Senhor para o homem se resume em duas ordens: trabalhe e cuide da família. Né? São ali o 4º e 5º mandamento. Agora, o que não pode fazer? O que não se deve fazer, ele resume em 8. Né? Não ter outro Deus além dele, não fazer imagem para adorar, não usar o nome dele em vão, não assassinar, não adulterar, não furtar, não mentir e não cobiçar. Então, nisso aqui se resume o mandato de Deus para os indivíduos, né? E disso irá prestar conta. Então, os homens têm a responsabilidade de morar na terra, cuidar, trabalhar, multiplicar, sempre obedecendo essas coisas, esses princípios. Né? E a responsabilidade é individual, porque Deus vai julgar cada um individualmente. A palavra do Senhor traz bem claro a questão da responsabilidade individual. Cada um prestará conta diante de Deus pelas suas obras. Tá certo? Então, de forma resumida, quando nós falamos de governo, nós vemos essa primeira parte aqui, que o universo é governado por Deus, a terra, Deus deu aos homens para governar, mas Deus não se ausentou, Deus vai continuar presente, contemplando tudo que nós estamos fazendo aqui, de bom ou de ruim. E tudo isso nós prestaremos contas a Ele. E também existe um limite, Deus tolera a nossa ignorância, nossos erros até um certo ponto, mas depois de um certo ponto, há um juízo, ainda aqui na terra, que Deus castiga, Deus não permite que isso continue se alastrando. Deus não perde o controle do mundo na história. Tá certo? Então, no próximo vídeo agora vamos continuar falando das outras esferas. Vamos falar da família, da religião, das livres associações e do governo civil.